Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É o canal Filósofo Urbano com mais um vídeo. Vamos estar aqui pensando um pouco sobre a fé, a razão, o mundo das ideias e o sentimento daqueles que em nada, ou seja, o que foge à compreensão, ao racional, a pessoa abomina pensando que assim vai dar sossego a seus próprios questionamentos, que na verdade ele tenta aliená-los, mas é impossível. Eu gosto muito daquilo que serve como base para a história. Continuando aqui, eu gosto muito daquilo que sustenta a possibilidade do raciocínio e da confiança naquilo que você não alcança com seus sentidos e nem com a razão. Eu trago à memória o texto lá de Atos, quando Paulo, no Areópago de Atenas, quando ele chega lá e vê vários santuários erguidos, erigidos para deuses, e num deles estava ao Deus desconhecido. E Paulo então ele chama a atenção deles dizendo que aquele Deus desconhecido que eles tinham erigido um altar, ele queria falar sobre ele. O Deus que nos movemos, existimos. E eu gosto também quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa através de um relacionamento com a sua própria presença. É algo que foge à razão. E quando dizemos que foge à razão, eu estou dizendo que foge à razão das ideias. A ideia de Deus ela não combina muito com a falta de conhecimento da palavra e das promessas de Deus. O conhecimento de Deus e das promessas não procura elaborar cenários. Agora, o mundo das ideias sempre elabora cenários. Eu quero citar, por exemplo, o cenário de Jó quando passou por aquela experiência dramática na sua vida. Era o cenário que Deus estava junto com o diabo ali naquele embate, não em disputa de força e poder, mas na verdade numa demonstração de como ele age na vida daqueles que devotam suas vidas a ele. No caso, Jó era um homem devoto, um homem entregue, que tinha virtude, princípio, mas que foi assolado com muitos males. E uma das causas desse embate é porque o diabo disse que Jó ele só permaneceria fiel caso ele estivesse sendo sempre contemplado, galardoado. E Deus mostra que não. E essa dimensão do conhecimento que ele tinha de Deus ultrapassava simplesmente as ideias. Porque o nosso cenário ele é muito distante. A Bíblia fala de outra forma, né? Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são muito mais elevados. Mas o que eu quero dizer é, baseado naquilo que nós podemos pensar acerca de tudo e sobre aqueles que não conseguem acreditar em nada e não conseguem. É interessante que faz sentido em dizer que o universo teve um começo no tempo e ao mesmo tempo faz sentido dizer que ele não teve nenhum começo, porque nós não temos como sentir a parte sensória nossa, a percepção, nós não temos como invadir essa dimensão para realmente perceber essa realidade. E as nossas ideias também não conseguem conceber o início nem o fim. As duas possibilidades, elas são... Podemos afirmar que o universo sempre existiu, mas podemos também dizer que não havia nada. Então vamos pensar na perspectiva dos opostos. Diremos que o mundo teve... Agora o cético, ou aqueles incapazes de crer,
questões. Eles não querem luz, né? Mas para aqueles que creem na promessa, na palavra de Deus, sabe que nós podemos descansar na certeza de um Deus Criador. Então nós diremos que o mundo teve de começar em algum momento, que ter surgido ou sido criado a partir do nada. Do contrário, nós vamos falar acerca de quê? Nós vamos transformar o nada em tudo. Podemos afirmar que o tudo que temos e que vemos e sentimos, percebemos, veio do nada? Ou teremos condição de nos aproximar dessa grande realidade que existe, mas que as nossas ideias não alcançam? Não conseguimos conceber o cenário real? Um ponto de apoio no qual nós possamos alavancar esta terra, movê-la? Então, partindo desse princípio, eu gosto muito da palavra de Deus, que traz para nós sempre um alento para o coração. O salmista, ele olhando para os céus, na sua meditação contemplativa, imagina ele olhando para a grandeza do universo, a imensidade, a imensidão, ele dizia: Senhor, Ser nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a face da terra. Quando eu olho os céus, as estrelas, o sol, tudo que criaste, a nossa pequenez diante desse universo é algo tremendo. Então, voltando, do nada surge tudo, esse tudo no início, ou ele sempre foi eterno? Como pode? Aí a Bíblia fala que o justo viverá da fé, e Deus se agrada dele. Porque é uma capacidade de você descansar nessas promessas que estão escritas na palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus. Quando nos indagamos de onde vem o universo, especulando todas as respostas, conjecturando, de algum modo a razão estaciona, porque não é possível ter resposta. A razão não possui nenhuma forma sensorial para discernir toda essa dimensão. Nós não temos experiência para trabalhar a proximidade dessa inteligência nossa com essas questões que nós podemos levantar, pois jamais vamos experimentar uma grande realidade que existe. Que algum tempo atrás eu postei que é bom o homem pensar Deus, e este homem pensar como Deus pensa o homem. Uma coisa é certa, nós temos uma revelação de Deus, que é a palavra, a Bíblia, histórica, profética, escatológica, e que tem, na verdade, um script, um enredo que ele há de ter o fim. E o homem, quando ele levanta suspeita sobre muitas coisas, ele consegue suspeitar até da sua própria existência. Mas o homem, quando ele começa a se ver com seus próprios olhos, aquele olhar que produz vida, ele consegue perceber que ele é a imagem do seu Criador. E que este homem inteligente, capaz de andar pela fé, de esperar o cumprimento das promessas, ele não pode reduzir toda essa enormidade, essa riqueza de glórias, os atributos, tudo aquilo que concentra no Deus que cremos, nosso Criador, nosso Pai, nosso Deus Salvador, Jesus Cristo, seu Filho. O homem não pode reduzir isso a imagem, a uma ideia, a um sentimento. Mas ele deve reduzir tudo isso a um ponto bem pequeno, do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé. Uma fé que é capaz de ser alimentado por promessas. E promessas estas que nós só podemos e conseguimos encontrar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E penetra até no mais profundo do ser, divide alma e espírito. Isaías falou que assim será a palavra que sair da boca do Senhor, aquela que ele
profere, ela não volta vazia, mas fará aquilo que apraz. A palavra da vida nos foi dada, que é Jesus Cristo, o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Que Deus nos abençoe, que as suas questões, a sua incapacidade de crer possa ser reduzido a nada e você então se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Que Ele que tem poder de te exaltar, de nos exaltar, de tal maneira que nos sentimos pequenos, mas Deus nos eleva a uma posição de dependência e de confiança nele. E toda glória seja dada ao nome de Jesus, hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.